Normas de processo civil. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje nós iremos dar início ao estudo do direito processual civil. Vamos trabalhar, com uma matéria muito importante chamada de normas fundamentais do processo civil. Essas normas fundamentais do processo civil é uma grande novidade, trazida pelo novo Código de Processo Civil, que é o Código de Processo Civil de 2015. Veja, o novo Código de Processo Civil inovou em relação ao Código de Processo Civil anterior, que é de 1973, trazendo uma categoria nova denominada de normas fundamentais. Essas normas fundamentais estão previstas no capítulo 1 do livro 1, que trata das normas processuais civis. Esse capítulo 1, que vai tratar então das normas fundamentais, vai tratar das normas fundamentais em basicamente 12 artigos. Lembrando que esses 12 artigos que vão tratar das normas fundamentais vai trazer apenas um rol exemplificativo de normas fundamentais. O que significa dizer que nós teremos normas fundamentais no decorrer do próprio Código de Processo Civil, de maneira espalhada no CPC, e também encontramos normas processuais, normas fundamentais processuais, na Constituição Republicana de 1988. Então veja que nós teremos outras normas fundamentais. O rol previsto neste capítulo, no capítulo 1 do livro 1, é um rol meramente exemplificativo. É importante a gente mencionar que as normas fundamentais devem ser compreendidas no sentido de abranger regras e princípios. Essas normas fundamentais não se consubstanciam apenas em princípios. Temos também regras, fundamentais previstas no Código. Isso porque norma jurídica é um gênero. Regra e princípios são espécies do gênero norma jurídica. E aí nós encontramos tanto princípios quanto regras fundamentais. Regras fundamentais. Exemplo de uma regra jurídica fundamental é o dever de motivação das decisões. Dever de motivar as decisões. Para a compreensão do novo Código de Processo Civil, é necessário analisar a Constituição de 88, visto que o Código de Processo Civil, assim como os demais ramos do direito, devem ser interpretados à luz da Constituição. Ademais, havendo violação a essas normas fundamentais previstas no Código de Processo Civil, essa violação violará diretamente a Constituição. Devido ao fato das normas fundamentais previstas no Código de Processo Civil serem normas de repetição da própria Constituição. Apesar de estar na lei infraconstitucional, no Código de Processo Civil, que é uma lei federal, essas normas fundamentais são matérias tipicamente constitucionais. E, como tal, o recurso cabível deve ser
o recurso extraordinário em caso de violação dessas normas. Então, o recurso será o extraordinário de competência do Supremo Tribunal Federal e não o recurso especial de competência do Superior Tribunal de Justiça, que é cabível para o caso de ofensa à lei federal. Aqui veja, apesar de estar previsto no Código de Processo Civil, trata-se verdadeiramente de uma norma constitucional. Vamos então introduzir, primeiro, com a leitura do Código de Processo Civil, no artigo 1º, que diz que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Então veja que o artigo 1º introduz essas normas fundamentais dizendo que o processo civil ele deve seguir os valores previstos na Constituição. Então, a ordenação, a disciplina e a interpretação da Constituição deve seguir esses valores constitucionais. Adiante, nós temos o artigo 2º, que diz que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. A primeira parte do artigo 2º consagra o princípio dispositivo, a ideia de que o processo só pode ser deflagrado em regra por iniciativa da parte, ou seja, exige-se provocação do Poder Judiciário. Excepcionalmente, o juiz poderá deflagrar processo de ofício, mas essa não é a regra. Essa não é a regra. É importante a gente lembrar que aquela exceção do inventário, que poderia ser iniciado por iniciativa do juiz, com o novo Código de Processo Civil, essa exceção que se encontrava no Código de Processo Civil de 73, isto é, no código conhecido como Código de Buzaide, essa exceção já não existe mais com o novo Código de Processo Civil. Concluindo, para se iniciar, deflagrar processo de inventário, é necessário que haja provocação da parte. Provocação da parte. Nós sabemos que uma das características da jurisdição é a inércia. E por isso que é necessária a provocação da parte. Bom, além disso, dando continuidade, vamos para o artigo 3º do novo Código de Processo Civil, que é de 2015, já não é tão novo assim. E o artigo 3º vai dizer que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Essa é a previsão do artigo 3º em sua literalidade. E veja que esse artigo 3º é uma cópia do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluído da apreciação do Poder Judiciário. Veja que tanto o artigo 3º do CPC quanto o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, consagram um direito fundamental à jurisdição. Direito fundamental à jurisdição. E aí, então, nós temos o parágrafo 1º, que diz que é permitida a arbitragem na forma da lei. Veja que o Código de Processo Civil trata do instituto da arbitragem. E hoje prevalece a ideia de que a arbitragem é uma jurisdição, só que uma jurisdição privada.
A arbitragem é regulada pela Lei 9307 de 1996. Continuando, nós temos o parágrafo 2º que diz o seguinte, olha lá. O Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Trata-se de uma desjudicialização das demandas. Por exemplo, hoje é possível que haja o quê? O divórcio extrajudicial. O divórcio, como exemplo, pode ser feito fora do judiciário. Veja então que hoje nós temos, né, a possibilidade de resolver o conflito por meio de uma solução consensual. O parágrafo 2º do artigo 3º inovou em relação ao Código de Processo Civil de 73 ao consagrar o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição. Então, o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição. Trata-se de uma norma de atuação do Estado, uma norma de atuação estatal, uma política pública, né? Uma política pública que deve ser observado pelo Estado, enquanto pessoa jurídica de direito público, e também pelos agentes como juiz, membro do Ministério Público, né? Defensor público, inclusive os advogados devem estimular a autocomposição. Não podemos esquecer que mesmo antes do Código de Processo Civil de 2015, já havia o estímulo pela autocomposição, que era regulamentado por uma resolução do CNJ, que é a resolução número 125 de 2010. Essa resolução, então, né, regulamentava a questão, né, envolvendo a autocomposição. Veja que essa autocomposição ela foi estimulada pelo Código de Processo Civil de 2015. Tanto é que o Código, né, processual atual, vigente, dedicou um capítulo inteiro só para tratar de autocomposição. Esse estímulo pode ser evidenciado no CPC quando, por exemplo, o Código de Processo Civil dispensa o pagamento de custas processuais caso ocorra transação. Inclusive, é possível as partes incluir novas matérias que não foram trazidas para o processo, como também é possível incluir nessa autocomposição, né, não só novas matérias, novas lides, como também novas pessoas, ou seja, terceiros que não faziam parte do processo podem fazer parte da autocomposição. Tudo isso é para incentivar a autocomposição. Nesse caso, né, quando as partes trazem para o processo novas matérias ou novas pessoas para essa relação jurídica processual, nesse caso, né, para o acordo, para a autocomposição, nesse caso aqui nós teremos uma ampliação objetiva e ou subjetiva do processo. Será uma ampliação subjetiva quando as partes trazerem para a autocomposição outras pessoas, terceiros. E haverá uma ampliação objetiva quando trazer para o processo
novas questões, novas matérias, que até então não faziam parte do processo. Além disso, né, é importante a gente trabalhar com o artigo 4º. O que diz o artigo 4º? Então vamos à leitura do artigo 4º, que diz: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Veja que o artigo 4º vai tratar do princípio da efetividade do processo. Princípio da efetividade do processo, ao estabelecer como norma fundamental o direito à satisfação da decisão. Esse direito à satisfação da decisão corresponde ao direito à efetividade, corresponde o direito à efetividade, direito à efetividade. É isso que trata, então, o artigo 4º. O artigo 4º. Veja que o artigo 4º, né, o artigo 4º vai tratar de três princípios básicos, né? Nós temos o princípio da duração razoável do processo. Princípio da duração razoável do processo. Veja, quando diz que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. Fala em decisão de mérito, incluída aqui a atividade satisfativa, ou seja, a atividade de satisfação do crédito. Então, dentro da duração razoável do processo, deve ser incluída a fase de execução, a fase de cumprimento da decisão, a fase satisfativa, né? A fase, né, que visa a satisfação do crédito. E veja, então, que esse é o primeiro princípio, que é o princípio da duração razoável do processo. Perceba que o princípio da duração razoável do processo já encontra previsão na própria Constituição, no artigo 5º, inciso 78 da Constituição. A ideia de princípio da razoável duração do processo, né, não significa necessariamente processo célere, processo rápido. A ideia de duração razoável do processo é a ideia de um processo que tenha uma duração razoável, sem que haja dilações, né, indevidas, sem que haja postergações indevidas. Somente a partir do caso concreto e das peculiaridades, das particularidades do caso, é que nós podemos aferir, né, analisar se houve ou não uma razoável duração do processo naquele caso. É preciso também, né, analisar como elemento de análise da duração razoável do processo a questão envolvendo a complexidade da causa. É óbvio que causas mais complexas tendem, né, a demorar mais, o processo tende a demorar mais. Então, tem que ser analisado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. A entrega de uma prestação jurisdicional tardia mais se aproxima de uma não prestação. O processo não pode durar durante décadas, 30, 40 anos. Isso porque, né, um processo demorado pode acarretar uma injustiça, uma não prestação jurisdicional. Um processo que corre o risco de demorar mais do que a própria vida das partes envolvidas no processo, é um processo, né, injusto, né? Leva uma injustiça. Por que leva uma injustiça? Porque, muito provavelmente, essa parte sequer irá
ter conhecimento da resposta do Estado, do Poder Judiciário, tampouco, né, ter a satisfação do seu crédito, a satisfação do seu crédito. Então, essa é a ideia do princípio da duração razoável do processo. É um dos princípios inseridos no artigo 4º da Constituição. Mas o artigo 4º da Constituição ainda trabalha com o princípio da primazia da decisão de mérito, quando ele fala lá que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito, a solução integral da decisão de mérito, ao princípio da primazia da decisão de mérito, segundo o qual a decisão de mérito tem prioridade sobre a decisão que não é de mérito, de modo que o juiz só irá extinguir o processo sem resolução do mérito se não houver outro jeito. Esse princípio da primazia da decisão de mérito encontra-se espalhado no decorrer do Código de Processo Civil. Exemplo, nós temos o artigo 139, inciso 9 da Constituição, que estabelece como poder do juiz o saneamento. Veja, a ideia do saneamento é a ideia de que é a ideia de oportunizar ao juiz a correção de vícios, defeitos processuais, justamente para permitir que, a posteriori, o magistrado possa proferir uma decisão de mérito, ao invés de extinguir o processo por força deste vício encontrado no processo. Essa é a ideia, né? Um outro exemplo, né, que materializa o princípio da primazia da decisão de mérito seria a proibição do relator não admitir o recurso, ou seja, não conhecer do recurso, sem antes permitir a parte que promova a emenda das razões recursais. Outro exemplo de concretização do princípio da primazia da decisão de mérito seria o quê? A impossibilidade do juiz indeferir a petição inicial sem antes oportunizar a emenda dessa inicial. Um quarto exemplo é a possibilidade do juiz exercer um juízo de retratação no caso de a parte, né, prejudicada ter interposto o quê? Recurso de apelação contra a sentença que não julgou o mérito, né? Sentença sem julgamento de mérito. A ideia é justamente, né, permitir que com a retratação do juiz possa agora o juiz o quê? Enfrentar o mérito do processo. Essa é a ideia. Então veja, mais uma concretização do princípio da primazia da decisão de mérito. Poderíamos ainda citar um quinto exemplo, né, de concretização no CPC, no Código de Processo Civil, desse princípio, que é a possibilidade do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça desconsiderar vícios encontrados tanto no recurso extraordinário quanto no recurso especial, quando envolver um defeito que não é considerado como grave, um vício que não é grave. A ideia é facilitar a decisão de mérito dos recursos. Então, havendo um vício que não é considerado grave, é possível que esses tribunais superiores, STJ e o STF, desconsiderem o vício para poder julgar o mérito. Isso está previsto no artigo 1028, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.
Então, com isso que nós... e além disso, é importante a gente falar, né? Que o artigo 4º também trata do princípio da efetividade do processo como uma norma fundamental. Trata-se do direito à satisfação da decisão, né, que nós já falamos quando iniciamos o estudo do artigo 4º do novo Código de Processo Civil. Trata-se aqui do direito à efetividade. Bom, com isso, né, eu vou dar uma parada e no próximo vídeo iremos dar continuidade ao estudo das normas fundamentais previstas no Código de Processo Civil.